Oi, gente, mais uma semana aqui de biologia para vocês. A aula de hoje é referente aos ciclos biogeoquímicos e a interferência humana, tá? Primeiramente, eu quero saber como vocês estão, então digam nos comentários aí da aula que vai ser postada. Se está tudo bem, o que é que andam fazendo, como andam se protegendo, principalmente a parte mental que a gente tem tendo que ficar em casa por um grande período, certo? Continuem na luta. Em relação aos ciclos biogeoquímicos. Bio, basicamente, quer dizer vida. Então, quando a gente fala de vida, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é material genético, porque é ele que perpetua as espécies. Tá? No entanto, diversos fatores contribuem para que ocorra a vida, né, como um todo no planeta. Então, a camada representativa da vida se chama biosfera, para quem não lembra. Tá? Quando a gente fala o termo geo, tá, significa terra, estrutura, tá? É a parte geológica, então a interferência da estrutura da Terra também. E por último, a parte químico refere-se aos elementos químicos, né? A presença deles na ciclagem dentro do planeta Terra. Por exemplo, eu tinha falado da biosfera, que é a camada da vida, mas a gente ainda tem a litosfera, que é a camada do solo propriamente dito, a hidrosfera, que é a camada que representa as águas do planeta, e a atmosfera, que é a camada que representa os gases. Então, esses elementos eles vão conseguindo fazer ciclos, tá? Por isso que é ciclos biogeoquímicos, eles vão passando de um lugar para outro e não tem fim, não se perdem, né? Então, basicamente, o que é que são esses ciclos biogeoquímicos? São processos que reciclam, tá? Os elementos químicos de uma maneira constante, tá? Envolve elementos biológicos do ambiente terrestre, que seriam geológicos, e elementos químicos. Com isso, a gente primeiro tem que entender que a lei da conservação da massa. O que isso quer dizer? Afirma que a matéria não pode ser criada ou destruída. Então, todos os elementos, eles não desaparecem, entendeu? Eles só se transformam. Porque o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E por fim, a gente fica muito preocupado com as ações antropogênicas, os fatores antropogênicos, que normalmente alguns autores também botam ações antrópicas, né? Que seriam aquelas ações causadas pela ação dos seres humanos, né? Que comprometem as ações naturais do planeta. Então, são as ações dos seres humanos que dificultam a vida, né, o equilíbrio do planeta, tais como desmatamento, queimadas, excesso de poluição, entre outros. Quando a gente vem falar de ciclos, né, biogeoquímicos, o primeiro ciclo que tem que vir a gente, na nossa mente, é o ciclo da água. Por quê? A água ela é um elemento inorgânico, como a gente já tinha visto nas demais aulas, onde a sua molécula é H2O, composta por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. No entanto, os seres humanos, né, consomem água doce e quase a totalidade do planeta tem a representatividade da água salgada. Então, 97,5% de toda a água presente no planeta é salgada, enquanto 2,5% é de água doce. Então, isso é muito preocupante, porque além desses 2,5% serem de água doce, tem águas doces que já estão poluídas, que a gente não pode utilizar mais.
entendeu? Tem águas que estão subterrâneas, então é necessário a criação de poços. Então a gente utiliza basicamente as águas que estão presas em rios e lagos, né? Então, tomar cuidado com as atitudes que os seres humanos fazem para alterar esse ciclo e comprometer. Porque a gente usa muita água, principalmente a título de agricultura, e porque a agricultura é tão importante? Ela é a base econômica brasileira. Então, ainda hoje o Brasil ele exporta produtos de ordem que a gente chama primária, né, de ordem de agricultura, e, e traz para dentro do país produtos que seriam, que a gente diz, manufaturados, seriam produtos rebuscados, computadores, refrigeradores, entendeu? É, então, a agricultura, a parte industrial e a atividade doméstica, basicamente essas três requerem grande quantidade de água e a gente não sabe lidar. Quando a gente fala da água, o que a gente tem que lembrar? Que como a gente tem a maior massa de água salgada, obviamente, essa água salgada ela vai evaporar. Só que o ponto de ebulição do sal é diferente da água. Então, só evapora a água mesmo, ok? Essa evaporação da água do mar, ela vai formando as nuvens. E as nuvens, pela ação dos ventos, vão sendo empurradas para diversos outros lugares. E quando chega um peso muito grande na nuvem, o que acontece? Uma condensação e vai ter uma precipitação, tá? Em formato de chuva, vai precipitar sobre a terra. E aí você vai tendo o resfriamento, a água em diversos outros lugares, vai conseguindo que a água também filtre pelo subsolo. E principalmente a gente não pode esquecer que os organismos vivos, eles liberam água e eles consomem água também, entendeu? A gente bebe muita água e a gente também excreta água em formato de urina, tá? As fezes ainda são úmidas. Então, a água ela é cíclica, ela volta sempre para o ambiente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o processo de poluição delas, tá? Porque toda vez que tem a energia solar, vai haver o aquecimento da água e esse ciclo não se acaba. A gente passa a água pelos três estados, basicamente: sólido, líquido e gasoso, ok? O que vocês precisam saber também é a diferença entre o ato de preservar e o ato de conservar. O preservar se refere à proteção sem interferência alguma humana. É basicamente a ação da natureza que está intocável. Então, preservar, quando vocês escutam uma área preservada, é uma área que está delimitada, tá? Cercada ou delimitada por linhas imaginárias que não se pode entrar lá dentro para tirar nenhum recurso. Já quanto à conservação, o que acontece? É uma proteção, mas com uso racional da natureza, certo? É o que a gente chama de manejo sustentável, é deixar os recursos viáveis para os nossos descendentes. Aí a gente tem duas fotos. A floresta amazônica, que a galera vive dizendo que é o pulmão do mundo. Cuidado com essa expressão, tá? Porque se for para ser pulmão do mundo, a gente poderia dizer que o fitoplâncton é que é o pulmão do mundo, porque eles produzem muito mais oxigênio do que a floresta amazônica. Porque a floresta amazônica são árvores frondosas, são árvores grandes, né? Que chegaram no auge do seu desenvolvimento. Então, basicamente, o que elas produzem de oxigênio, elas também vão precisar consumir, mas o fitoplâncton não. Okay? Então, esse ciclo que a gente vai falar, ele é muito interligado com o ciclo do carbono, tá? Ele é um gás necessário para que haja respiração celular. Então, sem ele, a gente não vive. Basicamente, é o ciclo do oxigênio. O que é preciso saber no ciclo do oxigênio?
Tem diversas setinhas, mas vocês basicamente precisam focar que o oxigênio ele pode se transformar em ozônio, ou seja, o O2, que é o ar que a gente respira, o ar atmosférico, ele pode se converter em O3, tá? E o ozônio, a presença dele é muito importante na preservação da radiação, né? Porque ele filtra os raios ultravioletas que fazem mal à saúde dos seres vivos e com isso mantém o equilíbrio do planeta. Então, o excesso de ozônio na camada retida aqui mais próximo à Terra é tóxico para a gente, então o ozônio ele tem que ficar na faixa dele. A gente nem pode ter muito, nem pode ter pouco. Tem que se ter o equilíbrio, tá? Então, cuidado com isso. O O2 ele é muito importante para a respiração, o processo do ato de respiração, né, utilizado pelos animais, pelos seres vivos em geral, pelas plantas também, que também fazem o processo de fotossíntese, e principalmente também em queimas não biológicas, por exemplo, com a combustão de uma vela, porque sem o oxigênio não há combustão, ou seja, a chama se apaga. Faz essa experiência, pega uma vela, acende um prato, bota um copo em cima. Depois de um tempo você vai ver, tá, que vai ser consumido todo o oxigênio lá dentro e a vela vai apagar, tá? Então, cuidado com isso. Então, assim, o oxigênio, ele é cíclico, e então você não vai perdê-lo em si, mas tem toda uma cadeia, tá? Então, a gente tem aqui as plantas que fazem o processo de fotossíntese e liberam o O2, né, atmosférico. Temos também o processo de transpiração vegetal, que liberar a água também presente, a transpiração do solo. Então, assim, o oxigênio está presente em muitas estruturas. Lembre-se também que ele está no vapor de água, então ele também está presente no ciclo da água. Então, esses ciclos se interligam, tá? Então, quando a gente vai falar de oxigênio, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o processo de respiração celular, e que é um ciclo que está intimamente ligado com o carbono, tá? Atmosférico, porque é ele que vai surgir, basicamente, no processo da fotossíntese. E agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo do carbono. O carbono, mais uma vez, né, conhecido como também o ciclo do aquecimento global. Por quê? Porque se você reter muito carbono na atmosfera, o que acontece? Você impede que os raios solares voltem a radiação dele para o espaço, digamos assim, porque o que acontece? O efeito estufa ele é um fenômeno natural, só que está sendo agravado pelas ações antrópicas, né, dos seres humanos. Então está havendo um aumento da temperatura média do planeta. E o que é que esse efeito estufa faz? Basicamente, quando os raios solares penetram, uma parte deles volta, tá, para a atmosfera do espaço e a outra fica retida na nossa atmosfera. E a produção de gases tóxicos, né, que tem o carbono em sua composição, está fazendo que cada vez mais esses gases sejam retidos. E está havendo um aquecimento global. A temperatura média do planeta está se elevando. E mais uma vez aqui, ó, se vocês pararem para perceber, o que é que vocês precisam ver? O Sol se faz presente também no ciclo do carbono. Então, o ciclo do carbono e do oxigênio são intimamente ligados, certo? Agora, uma coisa que vocês precisam notar com muita cautela é que o carbono ele está presente principalmente na litosfera também.
como o carbono fóssil, que seriam as formas de combustíveis fósseis, tá? Então, petróleo, carvão mineral. E o ser humano utiliza ainda muito esses combustíveis armazenados, né, em formato de carbono, na indústria, para fazer queima e gerar calor. Só que aí, o que acontece? Esses gases vão para a atmosfera e causam o que a gente chama de uma película, né, uma capa maior, que provoca que ocorra o aquecimento global, porque esses raios solares não conseguem voltar, então eles ficam retidos e a temperatura média do planeta ele aumenta. Então, basicamente, o ciclo do carbono e do oxigênio estão intimamente ligados, tá? Não esqueçam que o que acontece? Na atmosfera, a gente tem principalmente CO2 e também o metano, que é o CH4. Na hidrosfera, a gente tem muitos animais, tá? Que cerca de 40% dos animais marinhos tem as conchas, tem carbonato de cálcio, né? E quando a gente tem sobrecarga de carbono na atmosfera e ele vai precipitar, na hidrosfera, o que é que isso vai causar? A formação de um ácido chamado ácido carbônico. E a função desse ácido, basicamente, é quebrar, ele deixa frágil o carbonato de cálcio. Então, aí a gente está tendo uma grande dificuldade. Qual é? De deixar espécies de animais sobreviverem, tá? Então, lembre-se também que o carbono na biosfera, né, ele está presente nos carboidratos, nas proteínas, nos ácidos nucleicos. Então, a gente tem diversas moléculas que precisam da presença do carbono, tá? E na litosfera, principalmente os combustíveis fósseis, que devido ao processo de revolução industrial, está sendo cada vez mais requerido para a indústria e a gente está tirando o carbono de onde estava sendo só armazenado, né, e jogando ele para outro ambiente. Então, estou tirando ele da litosfera e sobrecarregando a atmosfera. Cuidado com isso, tá? O ciclo do carbono também é conhecido como o ciclo do aquecimento global, tá? Lembre-se que o carbono, ele estrutura também a cadeia alimentar, porque os seres vivos, eles precisam de carbono para desenvolver suas estruturas. Por exemplo, aqui a gente tem um milho. O milho, obviamente, é uma planta, tá? É dado por uma planta. E a planta é o que a gente chama de produtor. Ela consegue produzir seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, que captura a luz solar, né? Com o pigmento da clorofila, ela consegue produzir adenosina trifosfato, que seria o ATP, a nossa energia, a energia da planta também. Então, vai lá um roedor, aí come esse vegetal. Pronto, isso a gente pode chamar de consumidor primário. Se vem uma cobra e come esse roedor, consumidor secundário. Se vem, por exemplo, a coruja que está aqui, consumidor terciário. Poderia haver um consumidor quaternário, tá? Se viesse algum outro animal de maior porte e comece a coruja. Vamos dizer que a coruja deu bobeira, o leão foi lá e consumidor quaternário, ok? Quanto ao ciclo do nitrogênio, por que a gente se preocupa tanto com ele, tá? Vou te dizer. O nitrogênio é o gás que tem maior presença na atmosfera, cerca de 78%. Só que a gente não consome, a gente não respira, né? Nitrogênio assim, mas o nitrogênio está presente em muita coisa da gente, principalmente na estrutura do DNA. As bases nitrogenadas, lembra lá da última aula? Timina, citosina, adenina, uracila, guanina. Então, assim, essas bases, elas fazem parte da composição da estrutura da vida. Então, a gente precisa assimilar o nitrogênio. Para a gente poder assimilar o nitrogênio,
é necessário que ocorra fixação, né, e uma transformação dele no solo. Porque aí quando a gente consegue que alguns micro-organismos, principalmente bactérias, tá? Tem bactérias extremamente importantes para consumir esses micro-organismos. E essas bactérias, o que é que elas fazem? Elas conseguem degradar, quebrar, tá? As bactérias principalmente presentes nos nódulos das raízes das leguminosas, tá? Elas conseguem degradar e transformar isso em amônia, ok? E a amônia, ela sofre um processo de nitrificação, outras bactérias também, e forma nitritos, e outras bactérias também têm a capacidade de formar nitratos, e tudo isso é assimilado por outras plantas, e a gente e outros animais que consomem plantas, assimilamos o nitrogênio a partir disso, tá? Algumas bactérias conseguem quebrar a, a molécula de nitrogênio em si e tornar ela assimilável aos demais seres vivos. Aí essa assimilação ocorre principalmente pelas plantas e quando a gente consome as plantas, tá? A gente recebe o nitrogênio. As plantas podem sofrer ação de decompositores. O que são decompositores? Fungos ou bactérias anaeróbicas que conseguem degradar e transformar mais uma vez esse nitrogênio. E o ciclo vai se repetindo. Tá? Então, a gente pode consumir nitrogênio em formato de consumir plantas e consumir até alguns fungos. Alguns fungos são comestíveis, ok? E isso é muito importante porque para a gente ter as proteínas, né, que as proteínas são formadas por diversos aminoácidos e também é necessário que haja nitrogênio. Então, a nossa musculatura precisa disso, dessa assimilação de nitrogênio, ok?